Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Toma o teu lugar, Senhor, nesta live. Toma primazia. Ó Pai, que tudo que for falado, tudo que for feito aqui, ó Deus, seja diretamente do trono da tua graça. Que o Senhor possa ministrar no nosso meio, que o Senhor possa se apresentar no meio de nós, que o Senhor, ó Deus, venha falar profundamente em cada coração, nos capacita, nos fortalece, ó Deus, tira todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo que impede, Senhor, do teu povo de ouvir a tua voz nesse momento, toda distração, todo problema de internet, de telefone, Senhor, vai jogando por terra. Senhor, que a palavra venha a ser alcançada, que venha a ser liberada. Tudo aquilo que o Senhor planejou para hoje, que nós venhamos, Senhor, receber da tua parte e que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Muito boa tarde, muito bom estar com vocês. Tinha caído no meio do louvor, a internet voltou, né? Mas que bom, que bom. Ainda não estou conseguindo visualizar todos, mas conforme eu for vendo aqui, né? Nós vamos aqui cumprimentando, amém? Muito bom estar aqui mais uma semana, até aqui nos ajudou o Senhor e algo novo o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Mas antes da gente iniciar na palavra, eu quero estar convidando vocês, principalmente, né, as mulheres, lá no grupo das amigas de oração do nosso WhatsApp. A partir de amanhã, nós vamos iniciar um estudo bem profundo sobre Efésios, 21 dias de Efésios. Então, muita expectativa, né, para estar compartilhando com vocês o estudo lá. E você que ainda não faz parte do grupo das amigas de oração, pode dar um hello aqui que depois eu chamo vocês no privado e mando o link. Caso vocês não consigam se comunicar comigo aqui, né, pode ir lá no @transformadas.projeto, que lá no link da bio vai estar para você poder entrar no grupo das amigas de oração e poder fazer parte desse exército de mulheres que o Senhor tem levantado. É uma alegria muito grande fazer parte, né, desse exército de mulheres.
E agora, nesse novo projeto de 21 dias de Efésios, muita expectativa. Então, eu quero convidar você para estar conosco lá, amém? Então, segue, curte, compartilha, desde já vai compartilhando a live. Se vocês estão me ouvindo, quem pode aqui dar um hello aqui para mim, tá conectado. Não estou conseguindo visualizar ninguém, mas amém, né? Deus é bom. E vamos estar aqui falando muito mais de Deus. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, vai lá prestigiar o canal no YouTube, @Thalita Sanfer, tá? Nós sempre estamos subindo, às terças-feiras também, todas as nossas lives que estão aqui no Facebook. Depois a gente sobe lá no YouTube, porque muitos não têm um acesso no Facebook. Então a gente coloca lá também para alcançar ainda mais pessoas. É muito bom estar com vocês. E hoje, assim, foi algo surpreendente. Literalmente, hoje vai ser Deus na Terra. Por quê? Eu estava meditando, estava estudando uma determinada palavra para hoje. E assim, agora à tarde, assim, por volta de 1h da tarde, tudo virou. Vai ser outro tema, vamos abordar outras coisas. Eu falei, Deus, e agora? Misericórdia. Socorro, Deus, socorro, Deus. Mas eu creio que, né, se assim prove ao Senhor trazer essa palavra, é porque eu e você precisamos dessa palavra, que isso venha a arder dentro de nós, que venha alcançar o nosso coração e trazer a transformação, trazer sabedoria, trazer discernimento, né, e trazer maturidade. Porque a gente vê hoje que as pessoas buscam tantas coisas, né, mas não buscam maturidade. As pessoas hoje estão correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, se empenham, trabalham, estudam, adquirem muito conhecimento, mas com questão da prática, principalmente do nosso dia a dia, a gente vê como as pessoas precisam de um suporte, de uma ajuda. Você vê hoje que como existem pessoas principalmente depois da pandemia, é algo que mexeu muito com a gente, né? As pessoas estão tão debilitadas emocionalmente, as pessoas estão tão perdidas, sem saber quem são, sem saber a sua identidade, sem saber qual é o seu propósito. Quem sou eu? Quem é você? Por que viemos? E é necessário a gente buscar. E existem respostas que só vão ser correspondidas e respondidas através da palavra. Não adianta a gente procurar em outro lugar, tudo vai levar à palavra. É a palavra que vai ser nossa bússola, é a palavra que vai nos dar um destino, é a palavra que vai nos dar um suporte. E que você receba essa palavra nessa tarde em nome de Jesus. Porque nós vemos que às vezes a gente menospreza o que a gente tem, o que é liberado sobre nós. Nós menosprezamos, nós fazemos pouco caso, nós às vezes olhamos a situação de outras pessoas, nós queremos comparar a nossa vida, a nossa realidade com a outra. Não queremos viver o que é nosso, mas queremos viver a sombra da vida de outra pessoa. E não tem como, porque o que Deus tem para mim é meu. O que Deus tem para você é para você. Até onde eu posso suportar, até onde a minha mão possa alcançar. Às vezes nós queremos coisas assim muito mirabolosas e não tem como. Nesse momento, na nossa realidade, na nossa força, o Senhor que sabe da nossa estrutura. A gente mesmo não sabe. Estrutura a gente tem para poder suportar certas coisas, certas responsabilidades, certos cargos, certas bênçãos. Nós não vamos saber administrar.
E Deus tem colocado coisas nas nossas mãos. E o que Ele tem posto nas nossas mãos, muitas vezes, nós fazemos pouco caso. E acabamos impedindo de desfrutarmos algo muito maior. Assim como, né, nossa vida de criança, adolescência, adulta, cada época, nossos pais, né, vão nos dando determinadas responsabilidades, determinada liberdade. Um exemplo, quando nós somos uma criança de colo, não tem condição nem da gente se locomover. A gente é completamente dependente, né, dos nossos pais para a gente ir para qualquer lugar. E quando nós vamos crescendo, já vamos criando uma certa maturidade, força nas pernas, começamos a caminhar, e já na época já, né, que vai se desenvolvendo como criança, já corremos para lá e para cá. Mas nós não temos a noção do perigo. Ainda nós estamos naquela fase da inocência. A gente não tem noção do que tem do lado de fora. E às vezes o nosso pai precisa trancar a porta porque a gente vê a rua, é tanta ansiedade de ir para a rua que a gente não tem a dimensão dos perigos. Pode, no meio da rua, a gente sair correndo, vem um carro atropelar, vem um cachorro nos morder, alguém nos levar. Então a gente precisa daquele limite. E aí vai chegando a fase da adolescência. E quando chega nessa fase da adolescência, os nossos pais vão dando aquela determinada liberdade da gente sair com os nossos amigos, ir para o cinema, ir para a igreja sozinho. Eu lembro que da primeira vez que eu fui no shopping sozinha, aquilo ali para mim foi uma alegria. Já veio uma amiga minha na minha casa e eu queria muito sair, nunca tinha saído sozinha. E aí minha mãe permitiu que eu e minha amiga fôssemos ao shopping. E era próximo, né, da minha casa, era no mesmo bairro, e nós fomos andando, voltamos andando, mas que alegria. Mas tinha um horário para eu poder voltar. Eu não poderia ficar por muito tempo. Por quê? Minha mãe sabia os perigos que tinham na rua. Eu ainda estava deslumbrada porque eu estava passeando sozinha. Ainda não tinha aquela maturidade de entender que existia um perigo do lado de fora. E aí vai chegando a fase adulta. E aí a gente vai criando essa liberdade de poder ir e vir. Sempre agora vendo tudo que a gente já passou, né, no decorrer da nossa vida, tendo aquela cautela, né, tendo aquela prevenção de olhar para atravessar a rua, de se não tem alguém nos seguindo, alguém para nos fazer mal. Então, tudo é um tempo, até chegar, né, a nossa liberdade de poder ir e vir, de poder andar, e isso acontece que debaixo de uma supervisão, até nós sermos liberados, né, para poder seguir a nossa vida adulta. Então, é necessário ter alguém ali nos orientando para a gente saber qual é o tempo de sair, não é o tempo de sair. O tempo que tem que fechar a porta, a gente não fugir, para a gente não pular, né, a janela, o tempo que a gente tem até determinada liberdade de sair, mas temos que voltar. Toda a nossa vida nós precisamos de uma supervisão, nós precisamos de uma orientação, nós precisamos de um amparo. E às vezes nós queremos agir da forma que a gente quer. A gente quer agir o que a gente acha que é certo, as pessoas estão falando, as pessoas estão te orientando, mas você quer seguir a sua vida, quer fazer o que você acha que é bem. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que está aqui para nos orientar, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bom. Ele sabe qual é o nosso limite.
E às vezes nós tapamos os nossos ouvidos. E nós negamos o que ele tem posto até aquele limite para nós. E acabamos impedindo de viver o que Deus tem pra gente. E vou entrar aqui em Gênesis 27, 38. Talvez você esteja ouvindo aqui que eu vou falar e vai falar, Thalita, não tem nada a ver com o que tu tá falando, mas tem a ver. Peraí. E diz assim: E disse Saul a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. É muito interessante, porque o Senhor nessa tarde me deu essa passagem e foi falando várias coisas. Eu falei, meu Deus, eu não vou ter tempo de estudar o suficiente para vir aqui, né, compartilhar com vocês, mas eu creio que o Senhor já está falando aos nossos corações. Essa história é muito conhecida sobre Esaú e Jacó, dois irmãos, nascidos da mesma mãe, gêmeos, nasceram praticamente ao mesmo tempo, mas duas pessoas completamente diferentes. E aqui no final, a gente vê que acontece várias coisas na história deles, e aqui ele está muito chateado, está querendo a bênção dele, e está chorando, rogando ao pai a sua bênção. Mas a bênção dele já tinha sido liberada para outra pessoa. É interessante, voltando lá para trás, em Gênesis 25, 32, e diz assim: E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Desde o início, Jacó sempre quis a primogenitura. Desde a barriga, eles brigavam entre si para querer a primogenitura. E Esaú nasceu primeiro. Jacó agarrado no calcanhar dele. E numa certa feita, ali estava Esaú, vindo da caça, que ele era um homem que gostava de caçar, né? E chegou com muita fome, e pediu para o seu irmão, que seu irmão era mais caseiro, né? Para dar aquele alimento que estava ali para ele. Mas Jacó, esperto que só, querendo a primogenitura, fez aquela troca. E Esaú disse, isso é muito forte, para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então me dá o que você tem aí para eu comer, que eu vou comer, e pronto. Sabe, se você quer a primogenitura. E começou a agir de maneira que menosprezasse o que ele tinha sobre a vida dele, sobre a primogenitura dele. Não apenas desprezou, ele declarou, e ele começou a viver de maneira que não era debaixo de uma supervisão, debaixo da bênção do que os pais dele orientaram ele, do que os pais dele tinham para ele. Estava totalmente fora. E aqui no final, a gente vê que ele chora, que ele roga, que ele se desespera, porque a bênção acabou sendo liberada para Jacó e não foi para ele. Porque Jacó, né, foi na frente, fingiu que era ele, e o seu pai acabou abençoando ele, no lugar de Esaú. Mas a gente vê aqui, olha só a postura. Que postura nós temos tido? Nós queremos viver a nossa vida sem debaixo de uma supervisão, sem debaixo de uma bênção.
a gente quer viver da nossa maneira, agir da nossa forma, andar de qualquer maneira, sabendo que os nossos pais, vamos falar, pai, mãe, no seu dia a dia, sabe o que é o melhor para você? Conjecturando, tá? E nosso Deus sabe o que é melhor para nós, então Ele tem proporcionado algo específico para nós. Mas nós estamos o quê? Desprezado. Não, às vezes tem aquele limite, tem aquela barreira, tem aquela porta. E o pai fala, não vai, não faça, mas você quer fazer as coisas da sua maneira. Ô Glória, tô começando a ver o povo aqui. Que tava tudo em branco, gente, eu não tava conseguindo ver ninguém. Minha amiga Raquel. E é interessante que as atitudes podem ser atitudes nossas que vêm prejudicar todo o nosso futuro, toda a nossa descendência, porque a gente quer pular etapas, a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. A bênção estava sobre a vida de Esaú, era um direito dele por ser primogênito. E ele sabia disso. Era uma coisa normal, todo mundo que nascia primogênito estava à dispensação de receber aquela bênção. Mas ele não estava nem dando ouvido. Thelminha, meu amor, ele estava dando nem ouvido, sabe? Querendo pular etapa, querendo fazer as coisas de qualquer maneira, querendo trocar por pouca coisa. E a gente hoje quer trocar o que Deus tem nos dado, que é grandioso, por pouca coisa. Por pouca coisa. Não menospreze o que Deus tem posto sobre a sua vida. Não menospreze o que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Porque tem coisas que requer um tempo e a gente não quer esperar. A bênção da primogenitura, ele ia viver no futuro. Ele estava debaixo daquela bênção, mas ele ia desfrutar daquela bênção no futuro. Mas ele quis queimar a etapa, ele não estava vendo o que estava acontecendo, então ele quis fazer as coisas da maneira dele. Para que me serve? Olha as palavras. A gente tem que entender que as nossas palavras têm poder de abençoar a nossa vida completamente ou de amaldiçoar. De dar completamente uma sentença sobre a nossa vida. Então, a partir de hoje, que a gente venha a olhar sobre isso, valorizar o que Deus tem posto sobre a nossa vida. A gente está debaixo de uma palavra, a gente está debaixo de uma bênção. Mas é necessário o tempo certo para viver aquela bênção. Porque o Pai sabe o tempo certo de liberar a bênção. Mas a gente quer afoitamente fazer o que a gente acha que é melhor. E no decorrer dessa história, a família preservava os princípios de Deus, preservava o que Deus tinha para eles. Mas Esaú foi completamente fora do caminho. Não faça isso. Aí ele ia fazendo. Não se misture com outros povos. Já está ele lá se misturando. Então ele foi queimando etapas, foi pulando os muros, foi pulando janela. E ali foi mostrando como seria o final. Porque ele menosprezava a palavra, como é que ele não iria menosprezar a bênção? E ali ele declarou, do que me adianta minha primogenitura? E tantas vezes, com as nossas atitudes, a gente tem falado, o que adianta? O que eu estou vivendo agora? O que Deus falou? O que adianta? Se eu estou morrendo de fome. Uma sensação momentânea. Isso é forte demais. Desceu assim, pá, uma sensação momentânea. A sensação que ele estava sentindo naquele momento era fome. E ele estava tão desesperado que ele queria suprir aquela fome de todo jeito. E ele estava disposto a trocar a primogenitura dele por um prato de lentilha, um prato de comida. Às vezes nós estamos tão afoitas
com tantos afazeres, com tantos problemas, a gente está tão cansada, saturada e a gente não está focado onde que a gente precisa estar focada. E aí a gente troca a nossa bênção por um prato momentâneo, por uma sensação de saciedade momentânea. Porque foi momentâneo aquilo ali. Ele sentiu fome, o irmão dele deu o prato para ele comer, de comida ele comeu e pronto, passou a fome. Mas aquilo ali foi uma sentença para ele. Ele sentenciou, ele declarou algo. E Jacó, conjecturando, tomou algo que era dele. E ali no final, ele, não, mas aí o meu irmão passou a perna em mim. Ah, mas fizeram isso contra mim. Mas ele declarou, ele abriu mão, ele trocou. Ele não quis se submeter a estar debaixo de uma cobertura, a estar debaixo de uma palavra. E nós não queremos estar debaixo de uma palavra. Nós trocamos essa palavra por muito pouco. Por muito pouco nós trocamos palavras do céu liberadas para nós. Imagine palavras terrenas. Isso é profundo. Isso mexe muito. E o que nós temos feito? Nós temos trocado a nossa bênção por uma sensação momentânea. Nós temos trocado a nossa bênção por palavras. Ah, Deus falou que vai fazer. Ah, mas não chegou, não vai dar certo não. Tá demorando tanto para acontecer que eu vou dar o meu jeitinho. Tá demorando tanto para acontecer que eu vou abrir mão e vou ficar com isso que eu tenho aqui agora, com esse prato de lentilha. E aí quando chegou o tempo de verdadeiramente ele receber a bênção dele, ele já tinha declarado tantas coisas, ele já tinha aberto mão, no mundo espiritual ele já tinha aberto mão da sua bênção, da sua primogenitura. E quando chegou o tempo dele receber o que era de direito, quando ele chegou lá não tinha mais. E ele ficou em segundo lugar. E ele ficou em segundo plano. Ao invés dele servir, ele teve que ser... Perdão, ao invés dele ser servido, ele teve que servir. E olha o enredo dessa família. Olha essa confusão. Olha... Porque hoje nós não vamos focar necessariamente em Jacó, mas sim em Esaú. Das suas atitudes, da sua postura. É isso, minha amiga. Então, sim, acontece no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, porque a gente não quer esperar o tempo de viver, de tomar posse da primogenitura. A gente não quer esperar o tempo. A gente quer queimar etapas, a gente quer ir para a rua. Podemos se dizer, como eu estava falando no início, a gente quer ir para a rua. Né? Quando é criança, é engraçado a criança quando a gente fala, vamos pra rua! Aí a criança fala, vambora, rua. Mas tá tão focado em viver as coisas do lado de fora. Tá tão focado em viver as coisas do lado de fora que não quer viver o extraordinário que vai acontecer dentro da casa. Quer abrir mão de viver o melhor, que é dentro da sua casa, dentro da cobertura espiritual dos seus pais, debaixo de uma legalidade, debaixo de uma bênção, debaixo de uma orientação, quer viver uma vida de qualquer maneira do lado de fora, quer se contaminar com qualquer pessoa, quer se envolver com qualquer pessoa. A gente vê que Esaú,
conviveu com qualquer pessoa, se contaminou, se misturou. E não é para você se misturar. Não é para você se misturar. É para você esperar. É para você estar debaixo da orientação de não se corromper, de não se misturar, de obter filhos, uma vida legítima, debaixo das palavras e dos preceitos do Senhor. E ele não estava vivendo isso. Debaixo de uma palavra sacerdotal, debaixo de um preceito do Senhor. Não. Ele fez completamente ao contrário. Completamente ao contrário. E quando chegou no dia, ficou com raiva, bateu o pé. Ah, não, quero que é meu, eu quero. Agora já foi. Agora já era. A bênção já foi liberada para outro. E aí a gente esmorece, a gente bate o pé, a gente fica com raiva. E fala, Senhor, mas é meu, eu quero viver isso. Mas tu estava do lado de fora. Você estava do lado de fora, vivendo uma vida que não era para você viver. Você estava trocando a sua vida por uma mera sensação. Em todas as áreas. Uma sensação, uma ira, uma inveja, uma cobiça, uma luxúria. Algo passageiro. Ao invés de viver a vida com algo eterno, com algo duradouro, algo debaixo de uma bênção. É uma palavra dura, né? É uma palavra dura, mas o Senhor só exorta aquele que ama. E eu tenho vivido essa experiência de confronto, porque o Senhor tem nos chamado para isso, para nos confrontar. Para a gente ter transformação, a gente só vai saber que realmente a gente está transformado quando a gente é confrontado. E eu passei uma experiência esses dias que eu estava compartilhando no curso e eu falei, olha, louvado seja Deus que o Senhor, pela sua misericórdia, tem me transformado. E eu tenho me permitido, porque ser transformado dói. Dói. Mas é muito válido. Porque se fosse outra hora, eu tomava determinadas atitudes que iam acabar com o meu futuro hoje. Ia botar muita coisa em jogo. Mas eu não posso agir como eu agia antes. Por isso que o Senhor tem nos trago a memória, essa história, para nos alertar. Tá fazendo? Vai parar de fazer. Se você tá fazendo, se você já tá sentindo e já tá vivendo essa sensação que não é para viver, se você já está se corrompendo, trocando o que é seu por mero prazer, então vamos parar. Se você está se misturando com pessoas que não é para se misturar, vamos parar. Vamos parar agora. Parou. É assim que Deus está, que tô até de vermelhinho assim, stop, para agora. E se retrata. Volta para os pés do Pai. Volta a se subjugar debaixo dessa bênção. Volta para o perdão. Volta para o amor. Volta para a responsabilidade. Porque nós queremos ter a bênção da primogenitura, mas não queremos receber o peso da responsabilidade. Não queremos viver o peso da responsabilidade. Tudo na vida tem um peso de uma responsabilidade. Tudo que a gente faz. Por exemplo, né, a gente tem um cartão de crédito. Limite de R$2.000. Vou lá. Tô com um cartão de R$2.000. Passo. Mas vai chegar um momento que a fatura vai chegar e você precisa pagar. Porque senão o seu nome vai ficar sujo. Então é o peso de uma responsabilidade.
um peso na responsabilidade no seu trabalho, na sua família. Você como mãe, você como filha, você que pode estar morando sozinho, mas você tem que dar conta, né, das suas contas, das suas responsabilidades. Então a gente quer hoje, ainda hoje, assim como Esaú, viver como filho mimado. Viver como filho mimado. E não é isso que Deus tem pra gente. Isaac, como pai, dava preferência para ele, porque ele era o filho primogênito. Ele era um filho querido para Isaac. Então, ele achava que ele poderia fazer as coisas de qualquer maneira, porque eu sou o queridinho, eu sou o primogênito. A gente não tem mais esse tempo de ficar, eu quero isso, não vou fazer. Isso não é para mim. Eu não vou dar conta, não aguento mais. Como filhos mimados. O Senhor tem nos levantado como filhos maduros. Filhos maduros. Desde o ano passado, na minha igreja, isso tem martelado. E hoje, mais do que nunca, eu tenho vivido experiências que têm sido conflitantes. Filhos maduros, filhos maduros, filhos maduros. Quando o negócio aperta, eu quero dar uma de filha mimada. Vou largar tudo, isso não é mais pra mim. Não, a prova tá muito grande. Eu vou desistir. Vou trocar por uma sensação. Aí Deus fala, filha madura. Tu é filha madura ou você é filha mimada? E é isso que a gente tem que entender. Porque filhos maduros vivem um propósito até chegar ao seu destino. Filho mimado fala o que quer, faz o que quer e no final fica em segundo plano. Aí depois quer culpar o Senhor, quer culpar a vida, quer culpar pai, quer culpar o patrão, quer culpar pastor, quer culpar todo mundo. Mas qual foi a sua atitude? Mediante no seu dia a dia? Porque ele não estava vivendo uma adversidade. Ele não estava vivendo um período de fome. Por isso que a gente está falando, filho maduro ou filho mimado. Porque ele era tão mimado que ele chegou aqui, tô morrendo de fome. Meu Deus, na casa dele tinha de tudo. Na casa dele tinha de tudo. Ele poderia muito bem chegar da sua casa, do seu trabalho, parar, tomar um banho, dar uma relaxada. Pedir para alguém, poxa, alguém tem um alimento aqui para me dar, um pão? Não faltava. Não faltava. E vamos trazer para o âmbito espiritual. Você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma família, não te falta nada. Não te falta nada. Mas pela sua imaturidade. Não, eu quero isso agora. Eu tô morrendo. Eu vou desistir. Não, não é para desistir. Não é. Não é para desistir. O evangelho não é para fracos, é para dependentes. Nós estamos aqui como dependentes do Senhor, desfrutando e aprendendo a cada dia da sua palavra. E é necessário essa postura, para que no final a gente não venha chorar, para que no final a gente não venha culpar outras pessoas. Porque, infelizmente, na nossa vida, na nossa trajetória, vão ter pessoas que vão nos olhar, vão querer se espelhar em nós e querer viver a nossa vida. Gente, faz parte do processo, infelizmente. Mas cabe a mim o quê? Determinar o que Deus tem para mim e viver a minha vida, o meu propósito. Independente se outras pessoas querem tomar o meu lugar. O que é meu por direito é meu por direito. Só eu posso entregar. Tá entendendo? Se é meu por direito. Tá assinado, carimbado, selado. Vai ser meu. Independente do que se levantem, do que façam. Se Esaú tivesse tomado posse do que ele tinha,
Ele era o legítimo, ele era o primogênito, pronto, acabou. Não importasse o que Jacó fizesse. Se ele estivesse realmente vivendo debaixo do propósito, debaixo dessa obediência, debaixo dessa palavra, não importa o que o outro ia fazer. Não importa. Mas não, ele trocou, ele vendeu, ele abriu mão. Ele abriu uma brecha. Ele abriu uma brecha. Ele deu a brecha para Jacó entrar e tomar sua primogenitura. E que brecha nós temos dado? Onde foi a ruptura? Qual foi o tempo? Qual palavra que a gente declarou? Eu era uma pessoa que declarava palavras assim, sabe? Era tão normal, tão natural eu usar palavras pessimistas para mim, sobre mim. E aí, quando as adversidades chegavam, eu falei, mas é assim mesmo? A partir do momento que eu entendi que a minha palavra tem poder, eu comecei a mudar. Eu comecei a declarar, porque as palavras são como semente, vão sendo plantadas e uma hora vai germinar. Então, se eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedora. Se eu vou viver uma vida abundante, eu vou viver uma vida abundante. Não importa o tempo que vai passar, eu vou viver, porque eu creio nisso. E eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a sua vida. Mas tem coisas que são individuais, nossas. Não é no coletivo. Eu posso estar aqui orando por você, falando, você vai conseguir, você vai avante, determina, declara, e não adianta daqui a pouco desligar a live e você continuar vivendo a mesma coisa, tendo os mesmos hábitos, agindo da mesma maneira, trocando a sua bênção sempre por pratos de lentilhas e não entendendo o porquê a sua vida não está indo adiante. Porque as outras pessoas estão vivendo a sua vida e você estacionou. Então, aguenta firme. Seja obediente. Não queime etapas. Não troque a sua bênção. Não se corrompa, não se misture. Não esqueça que quem te chamou vai te garantir até o final. Às vezes a sua caminhada vai ser uma caminhada cansativa, vai ser uma caminhada solitária. Como Esaú era um homem de caça, acredito eu que aquele tempo todo ali que ele ficava, ele passava muito tempo sozinho, tempos exaustivos, até conseguir o que ele gostaria. Vai ter tempo, vai ter vezes que a sua vida vai ser assim. Solitária, cansativa, sozinha. Mas a bênção vai estar sobre você. A bênção vai estar sobre você. Porque você vai estar debaixo de uma palavra. E operando o Senhor na nossa vida, ninguém pode impedir. A única pessoa que pode impedir as nossas bênçãos somos nós. Então, qual a sua decisão hoje? Qual postura você vai tomar hoje? Qual atitude você vai tomar hoje? Você vai se vender de novo? Ou você vai tomar posse do que é seu? Você vai menosprezar? Ou você vai agarrar para poder viver um futuro de bênção sobre a sua vida? É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Porque às vezes a gente olha, Thalita, tudo que eu faço dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado.
Tô fazendo e nada vai. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Nada acontece em vão. Se tá dando errado, ou é o Senhor que tá te parando, ó, não entra isso não, isso não é para você. Ou é uma guerra contra a tua bênção para você avançar, ou tá faltando alguma coisa. O Senhor vai te orientar. Peça orientação ao Senhor para Ele te guiar, para Ele dar a resposta que você precisa. Talvez você tenha buscado em pessoas respostas que você precisa e não vão ser respondidas, porque elas não vão saber te responder. Elas vão deduzir o que elas acham para poder te orientar. Mas só uma pessoa que vai poder te dar a palavra que você precisa, o discernimento que você precisa. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. Nós buscamos sensações, nós buscamos tantas coisas em outras pessoas. Nós queremos reconhecimento de muitos. E só o nosso Pai tem para nos dar. Só o nosso Pai tem para nos oferecer. E a gente quer buscar o reconhecimento lá fora. A gente quer buscar o amor lá fora. Um amor, uma devoção, um cuidado que só Deus pode nos dar. Ninguém mais. Ninguém mais. Então chegou o tempo de sermos filhos maduros, não filhos mimados, para viver o extraordinário, para andar debaixo da bênção, mesmo estando em caminhos solitários. Meu Deus. Meu Deus. E se a porta está fechada, é o Senhor. Se for o Senhor que fechou a porta, aguarda, porque no tempo certo ela vai se abrir. Se o Senhor está te dando tempo de ir e ter tempo para voltar para casa, então aproveita e volta para casa. Volta para casa enquanto é tempo. Volta para casa enquanto é tempo. Se alimente do que é certo. Porque tem pessoas que só estão aguardando você para tomar o seu lugar, para ver a tua derrota. Já que eu estava só esperando, bom. Estava já com o pratinho pronto, porque as pessoas nos observam, o inimigo nos observa. O tempo todo. Nós relaxamos, o inimigo não relaxa, não. Ele trabalha o tempo todo contra nós. Sabe a nossa vida, sabe a nossa rotina, sabe o que a gente gosta. Ó, só observando. E a gente nessa bobeira, entregando ouro, entregando nossas frustrações. Então chegou o momento de mudar a nossa atitude. De filhos maduros, filhos herdeiros, filhos primogênitos. Debaixo da bênção do nosso Pai. Para viver o futuro que Ele prometeu para a gente. Para nós sermos servidos, não servos. Já chega de ser servo de outros. Já chega de se submeter a outros. Se o teu pai tem tudo para você, para que você vai ficar servindo a outros? Se teu pai tem um banquete para você, se na casa do teu pai tem tudo, assim como o filho pródigo, tinha tudo na casa do pai dele, tudo, tudo, tudo. Mas ele quis ir lá fora. Ele quis ir lá fora. Sofrer as marcas da vida. Você não precisa sofrer as marcas da vida. Porque na casa do pai há segurança.
Na casa do Pai há bênção. Na casa do Pai há alimento. No tempo certo você vai receber. No tempo certo você vai receber a sua herança. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Dolorida sim. Confrontosa, afrontosa sim. Mas que vai trazer transformação para a nossa vida. E as nossas palavras têm poder. E que nós venhamos olhar isso atentamente. Eu estou batendo todo o tempo sobre isso. Sobre as nossas palavras. Sobre com quem nós temos andado. E o que nós temos desprezado. O que Deus tem posto na tua mão, tu tem desprezado. Ah, mas isso aqui é tão pouco, eu queria fazer o que o outro faz. Aí vende. Aí se vende. Aí se corrompe. Esquecendo que algo grandioso tem para acontecer no seu futuro. Às vezes é uma chave. É uma chave que vai abrir uma grande porta para você. Aí você olha. Ah, mas é só uma chave. Já tentei abrir várias portas e as portas não abrem. Eu vou dar essa chave para outra pessoa. A tua chave vai abrir a porta certa. Então fica com a tua chave na mão. Não abra mão. Não abra mão do que Deus tem para você. Então vamos estar orando nesse momento. Que o Senhor venha nos dar graça, força, estrutura, maturidade, discernimento. Sempre buscando em Deus. Não adianta buscar em outro lugar. Como missionária Josilene disse domingo, 3 coisas têm que sempre andar juntos. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Os 3 têm que andar juntos. Não adianta ter um e no teu outro. Um complementa o outro, esse nosso processo de transformação. Porque a vida não é fácil, a vida é complicada. As adversidades estão aí, o vento está aí. Mas se você está se corrompendo com o pouco, dentro da casa do teu pai que tem muito, imagine quando vier algo muito maior. Quando verdadeiramente o dia mau chegar. Então o Senhor está trabalhando dentro de nós agora. Agora. Para que qualquer dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, você ser testado, parecer alguém e querer que você troque a sua primogenitura. Eu e você podemos ter essa surpresa, esse teste, sabia? E qual vai ser a nossa reação? Então vamos orar. Vamos orar. Pedir ao Senhor graça, força, sede e fome dele. É sede e fome dele. Todos os dias. Todos os dias. Porque quando a gente anda com o Pai, quando a gente conhece o Pai, a gente valoriza. A gente valoriza. Quando a gente está distante do Pai, quando a gente vive uma vida distante da presença, a gente vai se desgastando, a gente vai cansando. E aí a gente abre mão. Era necessário Isaú está mais perto do Pai. É necessário você estar mais perto do Pai. Para não trocar a sua primogenitura. Amém? Oremos? Senhor Deus Pai, aqui, Senhor, seus servos, suas servas que estão ao alcance da minha voz, quero entregar, Senhor, a cada vida. Ó Deus, que pode estar passando por esse momento, ou ainda passar, ou já passou, por momento, Senhor, conflitante, sentindo sensações, ó Deus, momentâneas, andando, Senhor, e se corrompendo com pessoas que não acrescentam, e acabando, Pai, entregando a sua primogenitura para qualquer pessoa.
e deixando de viver o que o Senhor planejou. Mas nessa hora, Pai, nós queremos voltar. Nós queremos te pedir perdão. Nós queremos nos retratar. E queremos, Senhor, dizer, Pai, não queremos ser mais filhos mimados. Mas queremos, Senhor, ser filhos maduros. Filhos ao qual, Senhor, queremos viver. E queremos estar debaixo dessa bênção e desfrutar da nossa bênção. E não abrir mão, Deus, do que o Senhor tem para nós. Não abrir mão, Senhor, da palavra que já foi declarada sobre nós. Ó Deus, Senhor, da unção que já foi liberada sobre nós. Algo que é nosso por direito, Senhor, no mundo espiritual nós queremos tomar posse. Tudo que é nosso, Deus, é em nome de Jesus que está travado. Tudo que é nosso, Senhor, que porventura nós abrimos mão, nós, Senhor, nós trocamos, nós falamos, nós menosprezamos. Senhor, nesta hora nós queremos, Senhor, nos prostrar aos teus pés, te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa pela nossa imaturidade. Perdoa, Senhor. Ó Deus, pelas nossas fraquezas. Nós queremos nos retratar, nós queremos voltar e nós queremos, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que é nosso. Em o nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa liberar sobre nós e que nós venhamos sentir, Senhor, e viver, Senhor, ó Pai, Deus, essa bênção da primogenitura sobre as nossas vidas, libera sobre nós, Pai, e que nós venhamos nos posicionar. Nos ajuda, Senhor. Abre a nossa mente para cada um que está, Senhor, andando no nosso lado, para cada um que caminha conosco, que porventura até mesmo, Senhor, só está esperando, Senhor, um momento para, Senhor, roubar a nossa primogenitura. Senhor, esperando um deslize nosso, mas que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor, ó Pai, caminhando contigo, ouvindo a tua voz, os teus preceitos. Ó Deus, e que no tempo certo que o Senhor liberar a bênção sobre nós, nós venhamos estar, Senhor, preparados. Que nós venhamos ser, Senhor, filhos aprovados nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, nos dê graça, nos dê estrutura, nos dê sabedoria, estratégia, discernimento do Senhor. É tempo, esse é o tempo, essa é a hora que o Senhor separou para nós. Sim, nós. É para nós vivermos. Os improváveis, os esquecidos. Sim, a nós. E às vezes a gente toma tanto posse dessas palavras negativas, porque nós somos coitados, nós somos isso, nós somos aquilo, e nós queremos vender o que é nosso. Sim, eu posso ser uma improvável, mas uma improvável potente nas mãos do Senhor. E eu vou viver a bênção da primogenitura. E eu vou compartilhar com todos o que Deus tem feito através da minha vida, através da sua vida. Toma posse dessa palavra e seja transformado em nome de Jesus. E que haja transformação. E que comece comigo e contigo. Até a próxima semana.